Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos. Para nossa meditação nessa noite, convido os irmãos a abrirmos o livro de Juízes, capítulo 5. Livro de Juízes, capítulo 5. Na semana passada, eu disse aos irmãos que, preparando o sermão no capítulo 4, eu me vi muito tentado a pregar o 4 e o 5, porque eles tratam da mesma coisa de pontos de vista diferentes. Então, semana passada vimos o capítulo 4 e hoje veremos o capítulo 5. Juízes, capítulo 5. Só para relembrar aos irmãos, no capítulo 4, o povo de Israel estava sendo oprimido pelos cananeus e Deus levantou Baraque para libertar Israel. Mas Baraque ficou com medo, temor, mesmo sabendo que Deus havia prometido que entregaria os inimigos nas suas mãos. Então ele pede a Débora que vá com ele. Débora vai e Israel vence. Mas o general inimigo é morto pelas mãos de uma mulher que antes havia rompido seus laços com o povo de Israel. Mas ainda assim Deus concede grande livramento ao povo de Israel. E o capítulo 5 então é o cântico de Débora. É um louvor, é uma poesia entoada por Débora a partir de toda essa experiência de vitória sobre os cananeus. Eu vou fazer a leitura e os irmãos, mesmo assentados, me acompanhem. Juízes, capítulo 5. Naquele dia, cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias. Em Israel repousaram, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança, entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo, bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais, jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol das suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com os seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão. E Dan, por que se deteve junto a seus navios? Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías.
Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã, em Taanac, junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas, contra Císera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou, Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme! Então as unhas dos cavalos socavam pelo o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taças de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores a direita. E deu o golpe em Císera, rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhes as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas lhe respondem, e até ela a si mesma repreendia. Porventura não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem? Para Císera, estofos e várias cores, estofos de várias cores de bordados, um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa? Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Que o Senhor abençoe a exposição da sua palavra e que sejamos abençoados pela ação do Espírito Santo em nós. Irmãos, por que existe a poesia? Eu falei isso aqui uma vez, ano passado, nas nossas escolas dominicais sobre cosmovisão, e nós vimos em certa ocasião que as artes, e dentre elas a poesia, foi dada por Deus aos homens para que os homens tivessem prazer. A poesia foi dada para que a verdade fosse manifestada de forma bela. A poesia foi dada para que, apelando aos sentimentos dos homens, a alma fosse elevada e a verdade, a história, o conhecimento e, por que não, a teologia, não habitasse apenas as mentes dos homens, mas também os seus corações. E de fato, a prosa, como nós vimos no capítulo 4, esse estilo de escrita, a prosa ela pode falar verdades à nossa mente, mas trabalhando a mesma verdade de uma forma diferente, a poesia ela pode suscitar em nós emoções diferentes. Ainda hoje eu estava lendo e ouvindo algo sobre Jonathan Edwards, o primeiro puritano nascido nos Estados Unidos. E Jonathan Edwards, ele dizia que era perigoso uma fé que não apelasse tanto à mente quanto ao coração. Ele diz que era perigoso uma fé que era meramente intelectual, porque estava desprovido de sentimento e amor pela verdade de Deus. Ao mesmo tempo, ele diz que era perigoso uma fé baseada apenas em sentimento, porque ela estaria desprovida da verdade de Deus e poderia caminhar em qualquer direção. E para suscitar o nosso coração, a nossa alma, para suscitar emoções diferentes, o Senhor se revelou de maneiras diferentes. Irmãos, eu gostaria de dar um exemplo para os irmãos de como a poesia, ela pode falar a mesma verdade, mas de forma diferente.
e transmitir o mesmo fato histórico, mas levantando em nós sentimentos diferentes. Primeiro eu vou ler um texto que está em Gênesis capítulo 3, no versículo 6, e que está escrito em prosa, numa linguagem normal, uma narrativa que nos leva a entender o que ele está querendo dizer. Diz assim Gênesis 3, 6: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Agora eu gostaria de narrar o mesmo fato histórico, mas não em prosa, em poesia, nas palavras de John Milton, um poeta que escreveu um livro que ficou famoso na história da igreja de alguns séculos para cá, chamado Paraíso Perdido. Ele diz assim sobre o mesmo fato histórico: Conselheiro insuspeito, amigo do homem, que temo eu, pois? Ou por melhor dizer-me, como sei eu o que temer me incumbe? Se ignoro o bem e o mal, se não entendo, nem lei, nem punição, nem Deus, nem morte. O remédio que os danos todo cura, encontro neste fruto tão divino, de lindo aspecto, de atraente aroma, e de virtudes que a sapiência outorgam. Colhê-lo e por igual à mente e ao corpo, com ele alimentar, quem me proíbe? Assim dizendo, a mão desatentada ergue Eva para o fruto em hora horrível. Ela o toca, ela o arranca e logo o come. A terra estremeceu com tal ferida, desde os sementes seus a natureza, pela extensão das maravilhas suas, aflita suspirou, sinais mostrando da ampla desgraça e perdição de tudo. Nas brenhas se sumiu a infanda cobra, sem que Eva a pressentisse, que do fruto só no sabor de todo se enlevava. Julga então que deleite semelhante jamais em fruto algum tinha provado. Seria sim, ou foi a fantasia, que pela forte expectação da ciência fez-lhe assim conceber escandecida. Crê já que se ia transformar em deusa. Com sôfrego apetite ela se farta, sem conhecer que em si entranha-se a morte. O mesmo fato histórico, narrado de forma completamente diferente. Assim é a palavra de Deus. Deus poderia, meus irmãos, ter se revelado de maneira sistemática. Deus poderia ter falado verdades a seu respeito que se exporiam à nossa mente. Deus poderia ter revelado a obra de Cristo somente da seguinte forma: mas antes que viesse a fé, estávamos todos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A Bíblia poderia dizer somente isso, mas a Bíblia, em sua bela poesia, também narra a obra de Cristo da seguinte maneira: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A mesma verdade que suscita em nós sentimentos diferentes, porque a nossa fé não é uma fé meramente intelectual, mas a nossa fé é uma fé experiencial. Ela faz parte daquilo que nós somos, por isso que nós não apenas conhecemos e entendemos o Evangelho, nós sentimos o Evangelho e o seu poder em nós. Meus irmãos, eu falo tudo isso porque o capítulo 5 do livro de Juízes é um texto poético. O capítulo 5 de Juízes não é um texto em prosa, não é uma descrição coordenada, não são fatos trazidos em ordem cronológica. Aliás, lendo detidamente o capítulo 5, é até difícil de nós entendermos qual é o ponto central que Débora quer passar no capítulo. O capítulo 5 é uma obra de arte, que fala das mesmas coisas que o capítulo 4, de forma diferente. E isso, meus irmãos, faz desse texto singular em toda a Escritura, porque apenas mais uma vez nas Escrituras isso acontece. Existe apenas mais uma situação onde a Bíblia narra
um acontecimento e no capítulo seguinte esse mesmo acontecimento é narrado, mas de forma poética. Nós encontramos isso em Êxodo, capítulo 14 e capítulo 15. No capítulo 14 o povo é liberto do Egito e no capítulo 15 Moisés entoa um cântico louvando ao Senhor. Aqui acontece a mesma coisa. O capítulo 5 narra a mesma história, o mesmo momento histórico, mas com pontos de vistas e objetivos diferentes. Ao narrar o que aconteceu, meus irmãos, o capítulo 5 não está convidando a que nós entendamos intelectualmente aquilo que aconteceu, mas o capítulo 5 nos convida a adorar a Deus e a bendizê-lo por tudo aquilo que Ele fez ao seu povo. Não é um apelo somente à mente, mas para que da mente a verdade de Deus passe para o nosso coração e nos faça louvar ao Senhor. Irmãos, por que nós servimos ao Senhor? Nós servimos ao Senhor porque nós entendemos o que Ele fez por nós. Nós servimos ao Senhor porque nós sabemos e entendemos que antes nós servíamos ao pecado, que antes servíamos a Satanás, que éramos servos deste mundo, mas então, entendendo que Jesus nos justificou em Cristo Jesus e entendendo que pela fé nós alcançamos a liberdade, a libertação do pecado, nós servimos a Deus. Mas meus irmãos, por que nós cantamos a Deus? Por que nós adoramos a Deus? Só hoje no culto nós já cantamos 4 louvores ao Senhor. Por que fazemos isso? Só para fazer o culto ficar mais agradável? Só porque cantar é gostoso? Só porque nós temos aqui bons irmãos com o dom da música? Não. Nós cantamos ao Senhor porque o que Deus fez por nós não fica somente na nossa mente, mas passa para o nosso coração. O problema é que nós não conseguimos expressar tudo que nós gostaríamos, tudo aquilo que sentimos e tudo que experimentamos por meio da fala, por meio do discurso. Nós não conseguimos exprimir tudo que gostaríamos de dizer ao Senhor, tão somente usando as nossas palavras. Nós sabemos o que Deus fez por nós, mas talvez em mero discurso nós não poderíamos dizer, como disse John Newton, graça maravilhosa, como é doce o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado, era cego, mas agora vejo. Assim também textos como esse que nós lemos nos levam a adorar a Deus. Não só nos levam, mas nos ensinam como adorar a Deus. Irmãos, Deus não quer somente ser adorado. Deus quer ser adorado como Ele deseja ser adorado. A Bíblia não nos diz somente que temos que adorar ao Senhor. A Bíblia nos diz como devemos adorar ao Senhor. E quando nós lemos textos como esse capítulo 5 do livro de Juízes, repetindo as palavras que eu falei hoje sobre o livro de Ruth na escola dominical, um refrigério em meio a um livro com tanto sangue e tanto pecado e tanta guerra. Quando nós lemos textos como esse, nós não somos levados a tentar entender uma exposição teológica daquilo tudo que aconteceu. Isso já foi exposto no capítulo anterior. Mas textos como esse nos ensinam como adorar ao Senhor, como louvar ao Senhor, como Ele deseja ser adorado. E antes de começar, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o versículo 1. Que é a única ou a quase única parte desse capítulo que não está em poesia, mas está em prosa, mas ainda assim já nos ensina muito. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo. Naquele dia, irmãos, a data da composição desse cântico é incerta. Ninguém sabe se Débora escreveu pouco ou muito tempo depois do acontecido. Pouco se sabe até se foi Débora que escreveu de fato esse cântico ou se é uma representação do sentimento de Débora deixado registrado por ela de outra maneira. Mas o fato é que há uma clara intenção do autor em ligar o cântico de Débora com aquilo que Deus tem feito. O texto começa naquele dia. Que dia? O dia da vitória.
O dia que Deus libertou Israel do poder do rei de Moabe, naquele dia eles louvaram ao Senhor. E meus irmãos, antes de entender como adorar ao Senhor, nós precisamos entender essas coisas. O louvor, a adoração a Deus, está intimamente ligado à ação de Deus. O que eu quero dizer com isso é que só louva a Deus, só adora a Deus de maneira verdadeira aquele que experimentou a ação de Deus sobre si. Quem não experimentou, o máximo que pode fazer é recitar um cântico, porque adoração e louvor verdadeiros vêm daqueles que naquele dia foram libertos pelo Senhor. Irmãos, como adorar a Deus? Agora é o que nós veremos nesse capítulo 5. A minha intenção não é passar versículo por versículo, não é um texto que nos convida a fazer isso, não é um texto expositivo, mas a minha intenção é observar como que esse texto nos ensina, nos conduz a adorar ao Senhor, nos dirige em como adorar ao Senhor. E a primeira coisa que esse texto nos ensina é que nós louvamos ao Senhor pela soberania divina. Os versículos 2 ao versículo 5 nos ensinam isso. Débora, nesses versículos, louva a Deus pela voluntariedade do povo. Ela apresenta a Deus a sua gratidão porque partiu do povo se dispor a ir à batalha, pegar em armas e lutar contra o inimigo do povo. No entanto, não é o povo e a ação do povo que é trazida de forma mais emblemática, mas usando de maneira poética, o que Débora diz é que esse povo se voluntariou à batalha porque o Senhor foi à frente, porque o Deus soberano, o Senhor dos exércitos, foi à frente. Ela diz a partir do versículo 4, como que fazendo um trajeto feito pelo Senhor, que desce do céu e marcha por todos os lugares em que o povo já havia passado, lugares dos inimigos como Seir, como Edom, e Deus vem marchando por esses lugares e a terra toda tremendo e a terra vacilando diante da presença desse Deus que vai adiante do seu povo. Ainda que o exército de Israel seja, sim, para Débora, um motivo para adorar a Deus, o motivo maior é o próprio Deus que se levanta do seu trono, que desce até os homens e vem em socorro do seu povo, que vem lutar pelo seu povo, que faz estremecer céus e terra diante da majestade da sua presença. De maneira, meus irmãos, que nós louvamos a Deus pela sua soberania, pelo seu grande poder e pela sua majestade. Meus irmãos, atualmente não é tão difícil nós encontrarmos pessoas que pensam estar louvando a Deus, quando na verdade estão louvando a si mesmas. É muito fácil nós identificarmos isso. Basta nós vermos aquilo que está sendo tocado e entoado como se fosse louvor a Deus, e perceber a soberania de quem que está sendo adorada. Há alguns anos atrás, aquela gravadora Som Livre lançou o seu slogan: a Som Livre toca, você adora. Não sei se os irmãos lembram, mas é mentira. Aliás, pode ser verdade, desde que você esteja adorando a si mesma. Porque hoje não é incomum encontrarmos louvores ou músicas que o homem está no centro, as suas ações estão no centro, a sua vontade está no centro, o seu poder está no centro, a sua glória está no centro. Isso não é louvor a Deus. Louvor a Deus é quando a ação de Deus em favor do seu povo está no centro, quando a sua presença majestosa está no centro de todas as coisas. Assim, e só assim, nós adoramos a Deus de fato. Quando o nosso objeto de adoração é esse Deus grandioso, esse Deus majestoso, que é o Deus dos exércitos e que peleja e que luta pelo seu povo. Por isso, meus irmãos, e é por isso que o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, ela não implica apenas em glorificação a Deus, mas veja bem, prestemos bem atenção, o verdadeiro louvor implica em humilhação do homem. O verdadeiro louvor humilha o ser humano. O verdadeiro louvor coloca o homem no seu lugar indigno, onde deve estar.
E a segunda coisa que nós aprendemos sobre o verdadeiro louvor ou adoração a Deus nesse capítulo, o reconhecimento da indignidade do homem diante da ação tão graciosa e tão poderosa de Deus. Dos versículos 6 ao versículo 8, nós vemos uma pequena descrição do caos que havia se instalado no povo de Israel nos dias de Débora. Débora retrata em seu cântico que nessa época as estradas estavam vazias. O povo estava como que andando escondido por vias marginais. As aldeias estavam desertas. O povo estava acuado diante do inimigo. E o texto diz: a guerra estava às portas. O povo estava sitiado, com medo da iminência de serem tomados pelo poder do inimigo. Aliás, nesses últimos dias, talvez esse quadro não é tão incomum a nós. Basta, de maneira muito breve, nós nos colocarmos na pele de alguém que mora na Ucrânia, alguém que mora em Mianmar, né? Nós não temos escutado falar em Mianmar nos jornais, mas lá também está havendo uma grande guerra civil, e em outros países. Basta nós nos colocarmos na pele dessas pessoas que têm medo de sair para ir na padaria, porque pode cair uma bomba. Não andam nas vias principais das cidades, porque podem se deparar com tanques de guerra. Saem à noite às escondidas, para se porventura encontrarem com algum soldado, se é mais fácil de se esconder. Pois é assim que o povo de Israel estava vivendo. Por quê? O texto diz: porque escolheram para si novos deuses. Versículo 8. Porque abandonaram o Senhor. Porque romperam a aliança que tinham com Deus. Porque decidiram não mais servir o Deus de Israel. Porque decidiram não mais andar segundo a lei do Deus de Israel. Mas escolheram para si aqueles deuses que os povos ao redor serviam. E por isso foram aprisionados. Mas é interessante, irmãos, que o tom das palavras nesse poema não é um tom de acusação. Não é um tom de acusação. Afinal, temos que lembrar que depois que isso tudo já tinha acontecido, é um tom de reconhecimento apenas de que a guerra era justa por causa dos pecados, mas que Deus era um Deus gracioso e que deveria ser louvado pela sua graça. Meus irmãos, para adorar a Deus de verdade, é necessário um reconhecimento humilde de quem nós somos e daquilo que nós fazemos. Para a nossa adoração a Deus ser sincera e ser verdadeira e não ser apenas uma expressão religiosa, é necessário que nós reconheçamos que somos sim pecadores. É necessário que nós reconheçamos que não somos melhores do que ninguém que não serve a Deus. É necessário que nós reconheçamos que as nossas obras não agradam a Deus. É necessário que reconheçamos de maneira sincera de que em nós não há nada que faça com que Deus nos ame. Aliás, ao contrário, é necessário que reconheçamos que se perecêssemos eternamente no inferno, seria justo por causa dos nossos pecados. Mas ao mesmo tempo que somos humilhados por Deus, a glória de Deus brilha diante de nós. Ao mesmo tempo que somos humilhados e somos jogados ao pó, a graça e a misericórdia de Deus resplandece diante de nós, porque mesmo não merecendo, Deus vem em nosso socorro, e Deus nos salva, e Deus nos resgata, e Deus nos liberta. E a ação de Deus, a atuação graciosa de Deus, diante do nosso sincero arrependimento, é vista de maneira clara e nos leva a adorar a Deus. Irmãos, uma coisa é nós sabermos que somos pecadores. Outra coisa é nós experimentarmos que somos pecadores. É muito mais terrível, é muito mais odioso experimentar o nosso pecado. No entanto, uma coisa é saber que Deus perdoa pecados. Outra coisa, muito diferente, muito mais sublime, é experimentar o perdão de pecados.
São coisas completamente diferentes. E quem reconheceu de maneira sincera a sua pecaminosidade, experimentou de maneira verdadeira o perdão de pecados. E é levado automaticamente a louvar e a adorar a Deus. Assim, meus irmãos, o louvor verdadeiro reconhece a grandeza de Deus. O reconhecimento da grandeza de Deus envolve o reconhecimento do próprio pecado. E o reconhecimento do próprio pecado envolve perceber os atos de justiça de Deus a favor do seu povo. Dos versículos 9 ao versículo 18, nós vamos ver vários atos de justiça de Deus declarados e pelos quais Deus foi louvado. Débora, ela convida todos a louvar a Deus pelos seus atos de justiça. Se não louvar, pelo menos a perceber. Porque ela não convida somente o povo de Deus a perceber os atos de Deus. Ela convida aqueles que andam pelo caminho, aqueles que enriqueceram às custas da opressão de Israel. Ela convida os inimigos do povo de Deus. Todos eles são convidados por Débora a perceber a ação de Deus a favor de seu povo, tendo por instrumentalidade o próprio povo de Deus. Débora louva a Deus porque os seus atos de justiça passam por fortalecer o próprio povo, levantar o próprio povo, da mesma maneira que Deus levantava os inimigos, para lutarem e para vencerem os inimigos do povo de Deus. E assim, o louvor que nos é apresentado nesse capítulo 5, repousa sobre o fato de que quando o povo de Deus faz algo de bom, está fazendo porque Deus o está sustentando. E é por isso que alguns personagens ou tribos são destacados nesse texto de Débora, mas sendo destacados como aqueles que são usados pela mão de Deus para libertarem o povo. Débora, é dito dela que se desperta para lutar. Baraque como aquele que persegue os inimigos, os nobres de Israel contra aqueles que se levantam contra os poderosos. De Efraim saem guerreiros para a batalha. De Benjamim saem pessoas que seguem Débora. De Maquir, que é a tribo de Manassés, e de Zebulon saem comandantes valorosos do povo. Issacar seguem a Débora e Baraque. Zebulon e Naphtali colocam a própria vida em risco em favor do seu povo. O que Débora está fazendo aqui? Louvando esses homens? Louvando essas tribos? Não. Ela está louvando os poderosos atos de Deus, que poderiam muito bem destruir o povo, mas do meio do seu próprio povo suscita aqueles que ele vai conceder poder, que ele vai fortalecer, para que sirvam a Deus. Meus irmãos, o louvor a Deus ou a adoração que prestamos a Deus não contempla somente o que Deus faz de maneira sobrenatural, mas contempla aquilo que Deus faz de maneiras naturais, de maneiras ordinárias no nosso dia a dia. O verdadeiro louvor a Deus, ele não repousa sobre as grandes ações miraculosas de Deus que são feitas diante dos nossos olhos, mas que, se nós formos reconhecer, são raras. As ações sobrenaturais de Deus são raras, por isso que elas chamam sobrenaturais. As ações extraordinárias de Deus, elas são extraordinárias. Isso não significa que Deus não age. Isso não significa que Deus não cuida. Isso não significa que Deus não atua em favor do seu povo. Mas Deus levanta o seu próprio povo. Deus levanta o seu próprio povo para socorrer o seu povo. Deus levanta o seu próprio povo para ajudar o seu povo. Deus levanta o seu próprio povo para que seja o socorro do seu próprio povo. Reforçando algo que eu disse hoje pela manhã. Nós não precisamos de nada fora do povo de Deus. Tudo que nós precisamos, Deus nos concedeu no meio do povo de Deus. E se fazemos de fato parte do povo de Deus, aqui nós estamos satisfeitos. Aqui nós estamos com tudo que nós precisamos. Meus irmãos, nós adoramos a Deus. Ou seja, nós manifestamos aquilo que sentimos sobre Deus, não só em discurso, mas em adoração e louvor,
reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a nossa pequenez e o nosso pecado, reconhecendo as ações comuns, naturais e ordinárias de Deus. E esse reconhecimento envolve também reconhecer as ações de Deus contra os ímpios. Irmãos, reconhecer as ações de Deus contra os ímpios não parece ser algo muito agradável. Eu já compartilhei aqui com os irmãos que na minha infância eu aprendi algo que não estava correto, de acordo com a palavra de Deus. Eu aprendi que na vida eterna nós não teríamos memória de nada nesse mundo aqui. E a justificativa para não termos memória neste mundo aqui é porque nós nos lembraríamos de pessoas que não creram em Jesus e por isso foram para o inferno. E isso nos entristeceria sabendo que elas estavam pagando pelos seus pecados. Por que esse ensino não está correto? Porque a execução da justiça de Deus jamais nos entristece. A execução da justiça de Deus, ao contrário, manifesta a glória de Deus. E é muito fácil de provar isso aqui para os irmãos. É muito fácil de provar que a justiça de Deus não nos faz amar menos a esse Deus. Todos nós aqui conhecemos alguém muito próximo que provavelmente será condenado por Deus pelos seus pecados, que já morreu e que no dia do juízo será finalmente condenado. Todos nós aqui conhecemos alguém que provavelmente passará por isso. Isso não nos faz amar menos ao Senhor. Ao contrário, isso nos faz amar mais, porque nós também deveríamos ser condenados. Mas o Senhor teve misericórdia de nós, e o Senhor nos salvou, e o Senhor condenou o seu Filho em nosso lugar. De maneira que ver a justiça de Deus exercida e executada sobre os inimigos do povo de Deus, também nos leva a adorar a Deus. Do versículo 19 ao versículo 30, o que nós vemos são algumas passagens meio que misturadas, onde Débora vai falar da batalha, fala de vitória e fala de derrota. Ela fala da batalha mostrando que Israel está contra os inimigos, mas os inimigos são julgados e derrotados pelo próprio Deus. Ou seja, a parte anterior mostra o povo de Deus indo à batalha, mas essa perícope mostra que, apesar de estarem na batalha, a vitória vem de Deus. É Deus que batalha. Ser inimigo do povo de Deus significa ser inimigo do próprio Deus. Ser inimigo daqueles que perseguem o povo de Deus significa ser inimigo do próprio Deus. Ou perseguir o povo de Deus significa perseguir o próprio Deus. Odiar o povo de Deus se dá por ódio ao povo de Deus. De maneira que quando nós precisamos das nossas lutas e batalhas, é o próprio Deus que vem em nosso socorro. E é o que Débora diz até o versículo 23, que Deus, o anjo do Senhor, está à frente da batalha. Ela vai falar de vitória. Débora fala no seu cântico da vitória conquistada por meio de Jael, aquela mulher que fincou uma estaca na fronte, em outras traduções, nas têmporas de Císera. E o texto manifesta aquela vitória destacada por mãos daquela mulher, a condenação dos inimigos de Deus, ao mesmo tempo em que o povo de Deus era salvo e era manifesto. As duas coisas vêm de Deus, vitória e derrota. Depois disso, ela mostra a derrota. E ela coloca palavras na boca da mãe de Císera, o comandante. De maneira, mais uma vez, poética, Débora expressa as vãs expectativas, as vãs esperanças daqueles que são inimigos de Deus. Esperam a vitória, esperam os despojos, esperam as conquistas, esperam a glória e encontram a morte, encontram a destruição. Porque não lutaram contra um povo, mas lutaram contra o Deus desse povo. Meus irmãos, a Bíblia expressa essas duas coisas, coisas boas e coisas ruins, vitória e derrota.
E a Bíblia nos diz que não é que uma vem da mão de Deus e uma vem da mão do diabo. As duas vêm das mãos de Deus. Há um texto muito conhecido de Jó que expressa isso. Quando em miséria e em doença e em fracasso, a mulher de Jó diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele diz para ela: recebemos de Deus o bem, não receberíamos também o mal? O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Vitória e derrota vêm das mãos de Deus, porque, como disse no início, Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus está à frente da batalha. Deus é o Senhor dos exércitos. E esse poema, esse cântico de Débora é fechado no versículo 31, com a esperança em Deus. O versículo 31 diz: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E mais uma vez em prosa termina: e a terra ficou em paz 40 anos. Irmãos, ao mesmo tempo que manifesta esperança esse versículo, essa esperança é limitada. O final do versículo diz que a terra ficou em paz 40 anos. Depois de 40 anos, essa paz foi embora. No entanto, essa esperança ela não é final para aquele momento. E louva-se a Deus não são pelas vitórias temporárias. Louva-se a Deus não são pelas vitórias terrenas. Louva-se a Deus não por aquelas vitórias que passam, mas pela vitória final que Deus concede ao seu povo. Quando Débora diz: pereçam todos os teus inimigos, ela estava falando de todos, de maneira profética. Ela não estava falando só de Jabim, rei de Canaã. Ela não estava falando só dos midianitas que viriam, só dos moabitas que se levantariam de novo, só dos filisteus. Ela estava falando de todos os inimigos de Deus. E meus irmãos, todos os inimigos de Deus foram derrotados. A esperança de Débora foi acompanhada de fé no Deus verdadeiro que derrota todos os seus inimigos. E assim também é o louvor do povo de Deus. Não louva a Deus pelo que nós conquistamos hoje, pelo que conquistamos amanhã, mas louva a Deus pela vitória final que nós esperamos e temos convicção de que ela virá, porque ela já foi garantida. Porque na cruz, todos os inimigos de Deus foram final e cabalmente derrotados. Assim, aguardando apenas o dia da revelação dos filhos de Deus, como diz Paulo em Romanos. Meus irmãos, pelo que nós louvamos a Deus? Nós não louvamos a Deus como nós queremos. Nós não louvamos a Deus pelo que nós queremos. Nós não louvamos a Deus como nós desejamos. Nós louvamos a Deus um louvor verdadeiro, um louvor aceito por Deus, um louvor sincero. Nós louvamos a Deus como Ele quer ser louvado e como Ele quer ser adorado. E nós louvamos a Deus pela vitória de Deus. É por isso que nós louvamos, basicamente por isso, pela vitória de Deus. Mas vitória contra quem? Vitória contra os inimigos de Deus. E os inimigos de Deus não eram os midianitas, os inimigos de Deus não eram os filisteus, de maneira final. O inimigo verdadeiro de Deus era o pecado e a morte e Satanás. Porque esses de fato oprimem o povo de Deus. Nós louvamos a Deus pela vitória sobre esses inimigos, porque esses foram colocados debaixo dos pés do Senhor. O pecado, a morte e Satanás. E nós louvamos a Deus pela maneira como se deu essa batalha. Essa batalha não se deu com tanques de guerra. Essa batalha não se deu com flechas, catapultas, guerreiros armados. Essa batalha se deu com Cristo encarnado, lutando por nós. Essa batalha se deu com o Cristo encarnado, lutando contra o pecado durante toda a sua vida. Lutando contra Satanás todas as vezes que tentado.
e lutando com a morte quando sepultado. E em todas essas coisas, em todas essas batalhas, ele saiu vitorioso, porque ele não pecou, ele venceu o mundo, ele não caiu nas tentações de Satanás, ele venceu Satanás e ele não permaneceu morto, mas ressuscitou e está vivo e venceu por ele e por nós a morte. De modo que pecado, Satanás e morte não são mais preocupações para aqueles que estão unidos a Jesus Cristo pela fé. Devem se preocupar sim, quem não crê em Jesus, mas quem crê é vitorioso por meio de Cristo. E essa vitória, ela é aplicada a nós. Ela é aplicada a nós que cremos em Jesus, porque o pecado, ainda que tenha a sua presença ainda em nós, ele não nos domina mais, ele não nos escraviza mais, porque Satanás, ainda que raivoso, tenta nos destruir e nos matar. Ele não é o poder último sobre a nossa vida, mas o Senhor é o poder último sobre a nossa vida. E somos vitoriosos sobre a morte, porque temos a garantia de que morreremos nessa vida, mas ressuscitaremos para viver na eternidade com o Senhor. Meus irmãos, nós podemos entender muito bem essas coisas intelectualmente, mas entender essas coisas intelectualmente não nos leva a adorar a Deus. O que nos leva a adorar a Deus é experimentar essas coisas. Não é saber que Jesus Cristo morreu na cruz. Todo mundo aqui sabe disso. Não é saber que Jesus foi sepultado. Todo mundo aqui sabe disso. Não é saber que Jesus saiu do túmulo 3 dias depois. Todo mundo aqui sabe disso. O que nos leva a prestar a Deus, a Cristo, um louvor verdadeiro é experimentarmos essas coisas. É crermos em Jesus de maneira a recebermos em nós os efeitos daquilo que foi feito na cruz. Receber em nós os efeitos daquilo que foi feito na sepultura. Receber em nós os efeitos de saber que Jesus saiu daquela sepultura. E isso sim nos leva a adorar a Deus. Assim, meus irmãos, nós temos essa grande dádiva que Deus nos deu de adorar e de louvar ao Senhor. A poesia, o cântico, o salmo não foi criação de homens. Essas coisas foram criadas por Deus e nos dadas como dádivas para que nós manifestemos a Deus aquilo que nós não conseguimos exprimir em palavras, mas que por meio do canto, por meio do salmo, por meio de cânticos espirituais, adorássemos em espírito e em verdade ao nosso Deus. Mas veja bem, existe uma diferença entre cantar e adorar. Cantar, todo mundo pode cantar. Mas adorar, só adora quem experimentou a salvação em Jesus Cristo. Quem creu no Senhor Jesus e teve não somente o futuro e a eternidade transformada, mas também o motivo do seu louvor e o motivo da sua adoração. Amém, meus irmãos? Sabendo disso, vamos adorar ao Senhor mais uma vez. Antes de nós orarmos, nós iremos adorar ao Senhor. Adorar louvando não a nós mesmos, as nossas realizações, não colocando no centro do nosso louvor e da nossa adoração aquilo que fazemos ou somos, mas adorar a Deus, colocando no centro da nossa adoração aquilo que Deus é e aquilo que Ele fez por nós por meio de seu Filho Jesus Cristo.